Alô, você, estamos aqui começando mais um podcast, Arivalcast, tá certo? O pior podcast que nós temos nas redes sociais. E hoje aqui nós estamos recebendo aqui o pastor Nilson Ribeiro Luiz Júnior, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ele que é o responsável aqui com toda a parte de ensino, de treinamento e educação teológica. Eu sou Arival Dias Casimiro, você já sabe, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e por favor, entre nas nossas redes sociais, se inscreva no Instagram, também no canal do YouTube, faça a divulgação, nós já temos quase 20 episódios aqui do Arivalcast, tá bom? Antes da gente entrar, eu queria pedir ao Nilson que falasse aqui. Nilson Ribeiro Lúcio, seja bem-vindo para o mais Arivalcast, você que sempre está disponível a aceitar os nossos convites, por favor. Eu que agradeço, reverendo, um abraço a todos aí que nos acompanham, eu que agradeço o convite, prazer estar aí com o senhor. O Nilson Ribeiro Luz, ele é casado com a Fernanda e pai da Valentina, ele é pastor aqui da Igreja Presbiteriana, do time. Ele é formado em Teologia, Filosofia, História e Filosofia. É um catedrático, né? Pós-graduado em Ciências Humanas, Educação Clássica, Educação, Arte e História da Cultura. É mineiro e flamenguista. Então você que é São Paulino pode fazer uma saudação especial aqui para o nosso querido pastor. Antes da gente entrar aqui no programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. São pessoas que têm contribuído aqui para manter os custos aqui do programa e também, de uma certa forma, divulgar a sua marca. Em primeiro lugar, nós temos a Previx, é uma empresa de segurança e serviços terceirizados. Segurança, limpeza, recepção, manutenção em geral. Eles trabalham com secretárias, pedreiros, toda essa parte de serviço, de logística de uma empresa. É uma empresa séria, que já tem vários anos de mercado. Por favor, você pode conferir no link que nós estamos deixando aqui, também conhecer um pouco dessa empresa, tá bom? É gente de total confiança, é gente de competência também. Depois da Previx, nós temos também Porte Contábil. É um escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Atua no mercado há mais de 20 anos, atendendo empresas, comércio, prestadores de serviços. É gente boa, gente crente. Você sabe que ter uma contabilidade eficiente, de confiança, é muito importante para a sua empresa. Então, entre em contato aí com a Porte Contábil. Terceiro lugar, nós temos aqui Cadu Aranha, transmissão e audiovisual. É uma empresa de prestadora de serviço. O Cadu Aranha ele já trabalha nisso há mais de 20 anos. É uma empresa responsável aqui por toda a transmissão da IPP-TV. Ele atua hoje já no Brasil e fora do Brasil, trabalhando na área de som, produção de eventos, treinamentos e montagens de equipamentos. Então, se você quer uma pessoa de competência e de sua confiança, procure o Cadu Aranha, transmissão e audiovisual. Por fim, nós temos a Oni Big Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. É uma empresa que fica lá em BH, em Belo Horizonte. Pessoal de muita competência, é uma empresa que trabalha com inteligência digital. Eles vão orientar você a como, de uma certa forma, orientar no sentido de identificar públicos, identificar conteúdo para suas redes sociais. Eles trabalham com uma espécie de consultoria de inteligência digital no YouTube. Então você pode, se você quer crescer, se você quer usar as redes sociais para o desenvolvimento da sua marca e conhecimento da sua empresa, procure o pessoal da Unibig Media, tá bom? Os contatos estão aí, eles cuidam aqui das redes sociais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também do pastor Hernandes Dias Lopes. Seja você também um patrocinador. Se você quer gastar um pouquinho, não é muita coisa, para nos ajudar aqui e patrocinar os custos de produção desse podcast e também dar visibilidade à sua empresa e apoiar o nosso trabalho. Nós trabalhamos aqui gratuitamente, nós não recebemos nenhum tostão pelo trabalho que é oferecido aqui. Tá bom? Grande abraço para você. Nilson Luz, nós temos aqui um assunto que é muito importante, empolgante, né? Nós vivemos hoje no Brasil, onde a igreja evangélica tem crescido bastante. E há sempre essa discussão, aqueles que acham que teologia é importante, aqueles que acham que teologia não é importante. Pessoas que acham que o mais importante é o fazer, né, o lado emocional, do que o aspecto de conteúdo de teologia. Seja bem-vindo, o que é que você acha dessa questão? Bem, reverendo, realmente existe isso que você falou,
né? Que você tem de um lado gente que acha que teologia não é tão importante assim. Você tem que viver, né? E para esses a gente faria a seguinte pergunta: eu vou viver o quê? Quando você tenta responder essa pergunta, você vai ter que ir para algum lugar, né? E aí, Certo. se a gente está num ambiente cristão, a gente tem que ir para a Bíblia. E tem outros que gostam tanto, né? Então, você tem de um lado quem despreza a teologia. Por outro lado, você tem gente que se envolve, tem certeza que teologia é importante, mas que faz do estudo da teologia um fim em si mesmo, né? Começa a idolatrar o próprio estudo. E aí não vê conexão entre o estudo e a prática. Certo. Então, eu creio que, biblicamente, você vai ter uma denúncia contra os dois, tanto para o desprezo da teologia quanto para a divinização da teologia. Define para mim, assim, de forma prática, também para as pessoas que estão participando aqui conosco, o que seria teologia? Né, de forma simples, assim, né? Teologia, a princípio, quando você vai para a palavra, né? A teologia seria o estudo, né? Olhando só para o termo, estudo de Deus, né? Uma Ah, palavra sobre Deus. sim, Agora, caminhando, dando um segundo passo, a gente nunca estuda Deus de forma direta, né? Não é possível estudar Deus como você estuda, né? Esse livro, por exemplo, né? Então sempre existe uma mediação. Se Deus não se revelasse a gente ficaria no escuro, né? Na existência. Deus se revelou num livro. Aí, partindo disso, considerando essas verdades, a gente poderia chegar à conclusão de que teologia é o estudo da revelação de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Esse estudo intencional, consciente daquilo que Deus revelou que foi sua palavra. por exemplo, tem a teologia bíblica, que trabalha mais com o conteúdo dos livros, né? Sim, A mensagem específica do livro, a autoria do livro, e tem a teologia sistemática. sim. Qual é a diferenciação dessas duas e qual a importância, a relação que há uma com a outra? Bem, reverendo, de forma simples, o senhor mesmo já deu a dica aí já, né? A teologia bíblica vai estudar livro por livro, de forma específica. Então, você vai estudar Gênesis, né? A teologia de Gênesis, né? As ênfases, os personagens, enfim, o estilo ali do escritor. A teologia bíblica, então, ela vai ter um olhar um pouco mais focado, né? Não se preocupando a princípio em fazer conexões entre Gênesis e outros livros. Vai Ah, fazer, mas não é o grande foco. certo. A teologia sistemática já num segundo momento, vai fazer uso da teologia bíblica e sistematizar, ver Certo. qual tipo de relação que existe entre os livros e buscar uma certa harmonização entre Então, eles. por exemplo, você pega a doutrina da salvação. Isso, Então, quando você vai trabalhar isso no contexto de teologia sistemática, você vai estudar esse tema, esse assunto salvação, em todos os livros da Bíblia exatamente. e vai de uma certa forma, sistematizar o estudo completo da Bíblia acerca daquele assunto. Perfeito, Isso aí. perfeito. Exatamente isso. Agora, de uma forma também objetiva, quais são os capítulos da teologia sistemática? Porque a teologia sistemática, ela abrange, assim, todos os temas da Bíblia. Quais são hoje Sim. a classificação clássica da teologia sistemática? A clássica, reverendo, que pelo menos hoje você pega a maioria das teologias temáticas em português, em inglês também, né? Você vai ter a introdução, que os nomes podem variar, né? Sei, Introdução aos estudos teológicos ou prolegômenos, enfim, sei. né? Então, ali você entra com bibliologia, né? Com a doutrina do pecado, a martiologia, enfim. Aí depois você tem a antropologia, né? Sei. Depois da antropologia, normalmente você tem a soteriologia, É, depois a cristologia, né, que é antropologia, o estudo do homem, né, certo. a soteriologia, o estudo da salvação, Hã. a cristologia, o estudo da pessoa e da obra de Cristo. E a teontologia, ficaria onde aí? A teontologia seria Ah, lá no início, né? Ali em prolegômenos, você tem tanto bibliologia, você tem a martiologia, que é a doutrina do pecado, e a teontologia, certo, que é o ser de Deus e as obras de Deus. certo. Aí depois, voltando lá na frente, você tem a. Aí alguns vão colocar a pneumatologia, outros vão colocar. Né, vamos seguir então. Pneumatologia, o ser do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo. Depois que Deus salva o ser humano, ele coloca num povo, ele constitui um povo. Aí você tem a eclesiologia, né, a doutrina da igreja, o que é uma igreja, as marcas distintivas de uma igreja. Né, e depois você tem aquela área da teologia, né, que alguns dizem que é só que diz respeito somente àquilo que vai acontecer no futuro, né, que é a escatologia. Mas eu lembro de um professor que ensinava a gente que a escatologia tem a ver com a esperança cristã, que está fundamentada no passado, que Certo. muitas coisas já aconteceram no passado, no presente estão acontecendo, mas que tem algo ainda, principal promessa a ser cumprida, que é a volta de Cristo, né, que é a escatologia.
Certo. Então essas são as áreas assim principais chamada teologia sistemática. A gente sempre fala que o objeto de estudo então, da teologia sistemática é a Bíblia. Exato, é a revelação de Deus, porque Certo, ninguém consegue estudar a Deus de forma direta. certo, Primeiro é ele que se revela, né? A certo. gente aí já tem um detalhe, né, importante que nos humilha, mas não dá esperança, né? Se Deus não se revelasse, a gente não o conheceria. É, Então a teologia ela começa com Deus, né? É certo. Deus que se revela a nós num livro que deve ser lido, estudado, compartilhado, né? É. Aí tá a riqueza, o desafio, a dificuldade, e a maravilha de estudar teologia. A gente aprende também, por exemplo, que a experiência, né, da conversão é uma experiência onde Deus se revela para nós na pessoa de Jesus Cristo. Sim, Então, sempre essa experiência era descrita como um ato de conversão, né? Então, você é regenerado, você nasce de novo. A partir daquele momento que você nasce de novo, você passa a ter uma fé, que sim, você tem a chamada fé salvadora, que é a fé que você recebe no ato da salvação. Mas essa fé precisa ter um conteúdo, né? Porque a fé salvadora é o ato de você crer em Jesus Cristo, né? exato. Você se render a Ele. A partir desse momento que você crê, a fé ela tem esse elemento intelectivo, ela tem que ter o conteúdo. Perfeito. Seria, por exemplo, a teologia o conteúdo dessa fé? No conteúdo dessa fé, inevitavelmente você vai ter teologia, né? Certo, Porque e essa é uma questão que você colocou que é super importante, que às vezes a gente esquece, né? Não é a fé na fé, é a fé certo, sempre no objeto. E o objeto não sou eu, o objeto não é a natureza, o objeto é o próprio Deus que se certo, revela na palavra. Então eu tenho fé no quê? Né? Porque certo. todos têm fé, né? O ser humano, né? A teologia nos ensina, a palavra nos ensina que o ser humano é religioso. Ele sempre vai confiar em algo ou alguém, achando que esse algo ou alguém vai dar sentido, significado, propósito, aquela coisa toda que todo mundo quer. A questão é que, lá em Gênesis 1 e 2, Adão e Eva tinham fé em Deus, né? Certo, Perfeita, tinha uma comunhão perfeita. O pecado, ele não tira isso, ele distorce isso. O ser humano certo. continua tendo fé, só que agora é algum elemento da criação, né? Então, nós podemos dizer, você que está aqui participando conosco do programa, então, quando você se torna cristão, que você é regenerado, nasce de novo, tudo que você vai fazer agora tem um conteúdo teológico. Perfeito. Então, você vai cantar teologia, você vai viver teologia. Por exemplo, quando você fala de santidade, você tem uma teologia, um ensino bíblico sobre santidade. Não é isso, pastor? É isso que eu estou falando besteira. Não, Então, claro, quer dizer, é exatamente isso. a teologia, então, é o conteúdo, né? É o conteúdo de crença que, de uma certa forma, faz parte da fé. Exato. É isso mesmo que eu estou falando. Exato. Por exemplo, quando você canta um hino, você vai cantar um hino, um hino, né? Então, quando você canta um hino sobre a graça de Deus, você está cantando aquilo que você crê acerca da graça de Deus. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. E o hino ou o cântico, né, sempre reflete uma teologia, nunca vai ser neutro, né? Certo. Sempre, sempre um livro, seja ele qual for, vai sempre refletir algum tipo de teologia que está mais alinhada com a Bíblia, que está mais alinhada com o humanismo, enfim. E você pega, por exemplo, os Salmos, né, que eram Certo. também vários deles cantados, sempre tinham um conteúdo teológico. Certo. Expressava um lamento, uma tristeza, uma confissão de pecados. Então, se eu estou confessando o pecado, olha só, eu já me. Eu tenho certeza que eu sou pecador, eu tenho certeza que eu errei o alvo, estou pedindo perdão a Deus, que é o único que pode perdoar meus pecados, me dar esperança, transformar minha vida. Então, sempre eu vou cantar. As orações têm um conteúdo teológico, né? O apóstolo Paulo sempre fala lá da boa doutrina, fala da sã doutrina. Isso. Essa sã doutrina aí seria o conteúdo da fé? Sim, Né? né? Essa carga de informação, que é mais do que informação, né? Certo, São as verdades da palavra que são transformadoras. certo, Como o senhor deixou bem claro, passa pelo elemento intelectual, né? Mas a boa teologia, a sã doutrina, são as verdades que vêm transformar a nossa vida. tá. Então não é Então, estudar pecado de forma, né, fria. certo. É deixar bem claro que, né, você pega o Salmo 51, ali você tem ali né, o exemplo de uma confissão, né? O exemplo de alguém humilde. Então é Certo. estudar pecado não de forma, o pecado tá lá e eu tô aqui, não. Eu lido com o pecado todo dia. Eu preciso de perdão, eu preciso de arrependimento. Será que a gente poderia dizer, então, que a teologia em si mesmo, ela é para todos?
Então, não existe a possibilidade, por exemplo, porque se eu sou um leigo, eu não sou, por Sim. exemplo, um teólogo que fez teologia no seminário, não fiz pós-graduação, etc. Mas a partir do momento que eu me converto e eu começo a ter um conjunto de crenças, por exemplo, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, quando a pessoa se converte, ele passa a ter contato com o discipulado e depois ele passa também a estudar aquela classe Essência da Essência da Fé, fé. onde ele começa a aprender as principais doutrinas da Bíblia. Sim. Então, esse conteúdo doutrinário vai ser, de uma certa forma, a teologia daquele novo crente? Exatamente. É outro ponto importante. Teologia, embora pareça uma coisa às vezes distante para aqueles que são, né, considerados leigos, né, teologia é para todos, né? Certo, Teologia é certo, para todos. E num sentido, né, existe um sentido que você tem os teólogos que são os formados em teologia, né? O certo. pastor, então ele é um teólogo, né? Enfim. Agora há um sentido que todo mundo é teólogo, porque na medida em que eu pergunto, saio na rua, vou lá na Avenida Paulista e pergunto: "Quem é Deus?", a resposta que a pessoa me der Já é um conceito já é um teológico. conteúdo teológico. Certo, Pode ser bíblico, não bíblico, tá em sintonia ou não em sintonia com a escritura, mas todo o discurso que nós fazemos sobre, né, sobre Deus, pecado, quem eu sou, quem é o Salvador, existe céu e inferno? Quando morrer eu vou para onde? Enfim, certo. essas perguntas todas aí e as respostas a elas são sempre vão refletir um conteúdo teológico, sempre, sempre, Certo. sempre. A gente que faz parte aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja, de uma certa forma, que é herdeira da Reforma Protestante, sempre nós afirmamos que a nossa fé está fundamentada exclusivamente na palavra de Deus. Mas nós temos alguns documentos históricos também que a gente usa como exposição doutrinária daquilo que a gente crê. Não é isso? A Igreja Sim. Presbiteriana, quais são esses documentos da Igreja Presbiteriana? Reverendo, né, aí entra no que se chama em teologia de confessionalidade, né? Certo? Toda igreja é confessional, quer ela se conheça ou não isso. Então presta atenção. Confessionalidade, o que é? As pessoas se reúnem em torno, quer dizer, se eu creio nesse conceito, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu vou me reunir com pessoas que creem nesse assunto. Nesse Então, assunto, exatamente. é isso aí? Exatamente. Né? Então, Todo mundo confessa uma fé. Então, se eu pergunto para alguém, né, para um grupo, chego num grupo e pergunto: quem é Deus? Qual é a referência que você tem para extrair suas ideias? certo, Quem é você? Da onde você veio e para onde você vai? A resposta que essas pessoas vão me dando já mostra a confessionalidade delas. certo, E aí, voltando à pergunta, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja declaradamente confessional, certo, né? E quando você quer entender o que, que a Igreja Presbiteriana confessa, certo, aí existem alguns documentos que nos dão essa identidade, né? Que certo, conferem essa identidade, que eles foram confeccionados lá no século XVI, né? certo, E basicamente são três, né? A Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior de Westminster. Ali você tem, né, nos catecismos, o método é pergunta e resposta. certo, Pergunta e resposta. Quem é Deus? Qual o certo, fim principal do homem? Enfim. Ali você vai ter a declaração do que nós cremos. E na Confissão de Fé de Westminster é outro estilo, né? Pergunta e certo, resposta, né? São mais parágrafos ali, capítulos divididos em parágrafos. Então você quer conhecer em que os presbiterianos creem, Confissão de Fé de Westminster e os dois certo, catecismos. certo. Essa parece-me que foi uma marca da reforma, né? Exato, Foi a partir da exato. reforma que começaram a surgir as confissões de fé e também os catecismos, né? Que eram um método da época, não é isso? Exato. E tem uma coisa interessante, Branco, que eu me lembrei agora, assim, numa época como era o século XVI e a nossa, numa época de confusão doutrinária, onde muita gente diferente diz que é cristão, não basta você falar que é cristão. Certo, Porque, de repente, o A diz que é cristão, o B, que pensa diferente, diz que é cristão, o C é a mesma coisa. Então, certo, não basta dizer que é cristão. A questão é, o que, que o senhor quer dizer quando o senhor diz que é cristão? certo, Que alguns podem falar, ó, quando eu digo que eu sou cristão, eu acredito em Cristo, mas acredito também em Buda e creio na reencarnação. certo, Opa! Então, em época de confissão doutrinária, não basta dizer que eu sou cristão. Eu tenho que explicar o que, que eu quero dizer quando eu digo que eu sou cristão. Então, certo. nesse espírito aí, é que nasceram, né, as confissões de fé, né, os catecismos, os cânones, enfim, Por e exemplo, vale até hoje, né? quer dizer, mas esses documentos, eles eh, não têm o mesmo valor do ponto de vista de fé para Essa nós, somente as escrituras, é isso? Exato, esse é o ponto que às vezes a gente confunde, né? Ah, Que às vezes o cara briga
pela confissão de fé, mas não briga pela Bíblia, né? Às vezes ele... Infelizmente, a gente pode estragar tudo, né? E é uma coisa, Nilson, eu não sei se eu estou falando besteira, você pode explicar aí pelo seu conhecimento. Ah, Quando a reforma ela explodiu, né? Ela começou lá na Europa, né? Começou sim, especificamente na Alemanha com Lutero. Quer dizer, ele também já já está dando continuidade a um trabalho que foi dos pré-reformadores, né? exato. Mas lá também não havia assim uma unidade geral. Então, por exemplo, na Bélgica nós temos uma confissão belga. Exato. Você vai para a Holanda, você tem uma confissão holandesa. Tem Então, na na Escócia. Escócia, e aí você vem para a Inglaterra e tem essa confissão de fé de Westminster, que é o que a gente aceita. Exato. Mas há um consenso geral nessas confissões reformadas, quer dizer, por exemplo, existe aí 70% de 80% de Convergência. convergência. Como é que é isso? Sim, sim, existe. Tem até um livro que foi lançado, né, pela Cultura Cristã, eu creio que a turma consegue pela Ezion também encomendar, que é a harmonia nas confissões de fé. Foi Sei, um trabalho feito, né, de comparação. sei, Em porcentagem, eu não me arriscaria a dizer, né? sei, Ou melhor, até me arriscaria, mas aí arriscando eu posso errar. Mas sei, 70, 80%, essencialmente, sim, você tem sobre, até mais, sobre a centralidade das Escrituras, sobre o ser de Deus, né? Sobre a questão da Trindade, o pecado, a salvação em Cristo, salvação pela fé, salvação pela graça mediante a fé em Cristo, certo. questões relacionadas à escatologia. Você tem, salvo engano, muito mais de 80% de convergência. Muito mais de 80% de convergência. Agora, é preciso fazer uma separação, porque quando a Igreja Católica fala, né, dos credos, por exemplo, das bulas papais, das decisões conciliares, eles colocam esses documentos no mesmo pé de igualdade da Escritura. Então, Exato. eles não defendem somente as Escrituras. Não. Nós defendemos somente as Escrituras e as Escrituras, e a gente usa as confissões de fé e os catecismos apenas para expressar o que a gente crê da Bíblia, é isso? Exato. E esse é o termo é exatamente esse. Não, estou falando O- isso porque muita gente fala de fé reformada, tem muita gente que não sabe o que é isso, tem muita gente que agora está abraçando a chamada fé reformada, né? Que eu fico pensando, às vezes a gente tem que abraçar a sã doutrina, a Bíblia, né? Exato. A gente, Exato. inclusive, vocês dão uma ênfase muito grande aqui na IPP, o curso é chamado de sã doutrina, para Sim. justamente enfatizar que a doutrina da reforma é a doutrina dos apóstolos, a doutrina reformada é a que nós pregamos hoje também aqui, Exato. né? Exato. E assim, a Bíblia é inerrante, né? A Bíblia é inspirada. Os documentos confessionais, eles não são inspirados. Certo. Isso é muito claro. Inclusive, eles assumem isso, né? A E confissão de fé de Westminster diz isso, né? exatamente. Que não existe igreja perfeita, que as igrejas Que os concílios erram, erram, podem errar, podem errar, né? E aí a gente sempre fala, ó, acertou ou errou a partir de uma referência. certo. E a referência é a palavra, né? Então, se porventura, daqui anos, décadas, não sei, né, a gente tiver, os irmãos, né, lá do futuro tiverem que acrescentar algo, reformar algum ponto, graças a Deus são documentos assim bem, né, bem construídos, né? Sei. O problema é quando a gente diviniza o negócio. É. Mas é possível, é passível de ser complementado, aperfeiçoado aqui e acolá, né? Agora um ponto que o senhor tocou, me permita rapidinho, esse é um distintivo, e a gente fala com muito respeito, né? Esse é um diferencial, e cada um faz a sua opção. Certo. As igrejas consideradas, né, reformadas, protestantes, enfim, aquelas que vêm depois, elas têm realmente o fundamento é a palavra. Certo. O resto vem depois. O resto vem depois. No pensamento romano, não é assim, né? Existe a tradição humana junto com a palavra, e quando as duas, quando você tem que decidir entre uma e outra, não existe dúvida, isso está nos documentos, né, oficiais romanos, que a tradição a tradição papal, Sei. a tradição, né, os dogmas que foram construídos, as bulas que foram construídas, elas têm a proeminência em relação à palavra de Deus. Sei. E aí, daí nasce a grande diferença. Tem até livros escritos, tem um livretinho do Michael Horton falando sobre isso, né? Por que a gente não se une?
Por que que a gente não anda junto? Por que que a gente não dá as mãos? De repente, eu acho que é um desejo que todo mundo tem, lá no fundo. Mas enquanto esses problemas, e não é só esse, depois essa questão de não se basear na palavra, causa outros problemas, né? Daí você vem a mariolatria, daí você vem, né, a questão de outros mediadores ao invés de Cristo, Tá, salvação não é pela graça, né? tá. Aí, enquanto essas questões não forem resolvidas, não tem como ter união, né? Tá, eu queria fazer uma pergunta para você sobre essa questão da teologia, porque se é, os principais pontos estudados na teologia, eles já estão resolvidos, certo? Por exemplo, a questão do conceito de Deus, né, da Trindade, a questão da Bíblia, a questão do homem feito à imagem e semelhança de Deus, a doutrina da graça, da providência, da salvação. Existe, por exemplo, hoje um- uma, uma, uma possibilidade para o teólogo hoje, do século XXI, ele criar algum tipo de teologia nova? Essa é uma pergunta interessante. Eu me arrisco a dizer que não. Em termos de aplicação, sim, né? Hoje você tem aí, né, a chegada de meios, dos novas tecnologias, né, que vão provocar reflexões, né? Tá chegando aí algo que eu sou super ignorante nisso, né? Mas que quando você ouve ou lê alguma coisa, de repente pode provocar alguma reflexão aí, que é a chegada da inteligência artificial, como que a gente vai lidar com isso? Será que isso vai Sim, mas, mudar mas tanto essa questão da teologia tá, a inteligência artificial? real, como essa questão das redes sociais, tudo isso são ferramentas. Não, Ferramentas. nós não estamos trabalhando de conteúdo. Sim. Em Mas, por termos de exemplo, conteúdo, eu diria que não. Você será que eu poderia criar, por exemplo, a doutrina nova sobre o Espírito Santo? Será que já esgotaram esse assunto na Bíblia ou não? boa, boa pergunta. Eu não sei se eu tenho condições de responder, envergadura para responder não, mas eu diria, provisoriamente, que não, Certo, sabe. Agora em termos de, assim, você extrair uma informação nova da Bíblia sobre, não. Penso eu. certo. Agora, aplicação. No campo da aplicação, eu creio que sempre vai ter coisa nova, né? Porque, por exemplo, a questão do crescimento da ideologia, da aceitação, né? Inclusive no campo legal, no campo social, no campo cultural, da ideologia de gênero, a questão Não, eu LGBTQIA+, estou enfim. colocando isso para você Na porque, aplicação, creio que sim. porque se você fala do objeto da teologia que é a Bíblia, não existe, e a Bíblia, o cano está fechado, Sim, né? É, dentro, a partir dessa premissa, eu entendo que não dá para você reescrever a Bíblia hoje. não dá. Acrescentar mais alguns livros, alguns assuntos, não. Não, isso é Fazer impossível. alguns anexos, aí o cano está fechado. O cânon está fechado, né, o cânon já está definido, que a escritura, né, inclusive, assim, a gente pode afirmar que do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse ali, essa é a escritura, ponto, está definida. A gente tem que continuar estudando, e Certo. estudando o mesmo livro, a gente sempre encontra renovo, desafio para a gente, mas é o que está aqui. Agora, surgem novos desafios e, por exemplo, questões, né, os desafios, por exemplo, na ética sexual do século XVI, essencialmente, né, você tem muita coisa parecida com a nossa, mas hoje você tem outros desafios. É. Então, como que a escritura responde aos desafios dessas questões todas aqui no século XXI? Então, isso eu creio que no campo da aplicação, a gente vai, né, vai dar respostas a novas perguntas. Século XVI tinha perguntas e o século XXI tem outros tipos de perguntas. Então a Bíblia responde para mim tudo, tudo isso daí, de alguma forma, né? É. Ou de forma explícita, ou em termos de princípios. E aí cabe, de novo, o estudo da teologia, o estudo da sociedade, para a gente fazer essas conexões aí. Agora, novo, eu creio que não tem mais absolutamente nada, né? Porque isso é um ponto, por exemplo, quando a gente trata disso, eu vejo as pessoas questionando, né, a Bíblia, a teologia, é que a Bíblia é um livro obsoleto, Sim, ultrapassado. ultrapassado, etc, etc. Parece-me que a ideia é que a Bíblia não responde essas questões atuais. A grande pergunta que eu faço para você, será que essas questões atuais elas só mudaram de nome e são as mesmas, por exemplo, do passado? Por exemplo, Muitas delas eu creio que sim, viu? será que a criatividade para pecar hoje é maior do que a criatividade na época de Noé? Na época de Sodoma e Gomorra? Será que nós estamos vivendo Sei. que a gente fala de tecnologia, de ciência, mas o fulcro da teologia é sempre o homem. Sim, ser humano.
O ser humano, O drama humano, né? o drama humano. A questão da teologia é resolver essa questão eterna do homem, salvação ou não. Sim. A questão dos costumes nas práticas sexuais, das práticas de pecado, você acha que a gente está vivendo alguma coisa nova? Em termos essenciais, não. Né? O Você que você pega, chama de termos essenciais? por exemplo, você pega Sodoma e Gomorra, aí depois você, no Antigo Testamento, aí você faz um salto lá para Romanos, né? Na época lá né? Calígula, né? Enfim, ali em Roma, Nero, né? Da dissolução sexual que Paulo narra no início de Romanos, né? Certo. E você pega hoje, né? Você pega hoje, Carnaval, enfim. Por exemplo, você tem Essencialmente, eu creio que é a mesma coisa. então, né? você pega o livro de Levítico, né? Levítico. A gente sabe que o Pentateuco ele foi escrito no contexto de Moisés, da conquista da Terra Prometida. Terra Prometida. E ali havia, na questão da conquista da terra, um certo julgamento para os povos cananitas, que eram povos idólatras e que praticavam, eu diria, o que se pratica hoje. Então, por exemplo, quando você vê Levítico lá tratando de tipos de casamentos, né, que não são recomendáveis, e aquilo que se chama de uniões abomináveis, Sim. ou seja, a pessoa deitar com o animal, as pessoas praticarem sexo com pessoas do mesmo sexo, praticar sexo com parentes, né? Questão da pedofilia, tudo isso já estava lá no contexto cananita. Sim, não, já tava lá. E olha que você está falando de Antigo Testamento. Antigo Testamento. Você vai para, por exemplo, E tem coisa lá, reverendo, que praticava lá e hoje ainda não. Quer dizer, pratica-se de uma forma, né? Você pega, por exemplo, sacrifício humano. Certo. Já tinha lá. Sim. Né? Hoje você vê que, claro que existe ainda, mas de uma forma velada, né? A mídia não noticia isso, porque se investigar vai chegar a esse tipo Às vezes as notícia. pessoas acham que, por exemplo, essas questões sexuais hoje, da transexualidade, dos tipos de práticas sexuais contrárias à prática comum, né, daquilo que é estabelecido, parece que a gente está vivendo um tempo novo, mas já se havia isso no contexto do Antigo Testamento. Já existia. Os povos, O que não existia, reverendo, provavelmente, é assim, e que eu creio que hoje existe, é o quê? Esse comportamento lá, né, você tem dentro de Israel claramente que isso é abominável. Nas sociedades, você tinha algum tipo de freio. Hoje, parece que a coisa se alastra cada vez mais. Existe um amparo legal. Você pega, por exemplo, né, na nossa época, a gente, mesma geração, você pega 30 anos atrás, os filmes, eles não mostravam isso em termos elogiativos. Aí é uma questão de comunicação. Sim. Por exemplo, mas veja, por exemplo, lá no contexto romano, né? Sim. E você vê essas práticas que a Bíblia condena, que práticas fora do padrão. do padrão normal. Paulo já coloca isso lá em Romanos capítulo 1. Sim. Quando ele vê isso, por exemplo, na prática dos povos romanos. Gregos. Sim. Né? Tudo isso já existia. Sim. Então nós não estamos vivendo nada novo. Eu fico olhando, por exemplo, quando Jesus Cristo fala da segunda vinda dele, ele fala que na sua vinda as pessoas estariam vivendo como na época de Noé. Noé. Aí, esse é interessante. Aí você está pegando um dado bíblico já para fazer essa conexão, exatamente. Então, por exemplo, quando você vai lá para o contexto de Noé, Deus vê a violência humana e a perversão humana, e diz o texto lá que Deus, uma linguagem, se arrependeu de criar o homem, e ele faz aquele juízo. Quer dizer, talvez na segunda vinda de Cristo nós vamos ter o juízo, que é o juízo final. Sim. Mas o juízo lá no contexto do dilúvio também, Deus limpou, lavou a terra toda. Sim. Ele tentou recomeçar a raça humana a partir do juízo do dilúvio. Daqueles que estavam ali dentro da arca. Não é isso? Sim. Eu estou falando isso porque às vezes a gente está hoje espantado com o que está acontecendo no mundo do ponto de vista de comportamento, não somente comportamento político, comportamento econômico, comportamento sexual, comportamento social, como se isso fosse uma coisa nova. Sim. E aí é interessante, porque lá, né, o senhor chegou a perguntar que tem pessoas que acreditam que a Bíblia é um livro desatualizado, arcaico, Não é. responde. Ela está já falando disso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Agora, uma outra questão que as escrituras ensinam é que as coisas vão ficar
piores, não melhores, né? Certo, Então, certo. nesse sentido, eu creio que vai existir um afunilamento maior, né? Uma degradação maior. Mas, essencialmente, eu creio que é a mesma coisa. Porque, por exemplo, A quando mesma você coisa. fala hoje do pecado, o pecado hoje ele é mais exibido, Sim, ele é mais transmitido, né? Ele, de uma certa forma, ele passa a fazer parte do discurso das pessoas. Mas isso já existia. sim, A questão toda é que são as ferramentas, por exemplo. exato. Quando você fala de pornografia sexual, né? Hum, Talvez a pornografia não vinha não existia o celular, não tinha. sim. O acesso é É, maior hoje. não tinha, por exemplo, você não tinha, por exemplo, o aplicativo, né? Na época Sim, de Roma, você não tinha um aplicativo sim, para chamar as meninas. Mas você tinha o culto da deusa lá, sim, Diana, onde você sim, ia para o templo se prostituir. sim, Tinha as prostitutas cultuais. Você sabia onde estava a prostituição. exato. Eu estou falando besteira ou você. Não, hoje o que você tem é uma facilidade maior. Você Sei. tem uma massificação, né? Hoje, e o nível de degradação, né, muito maior. Mas aquilo que existia, em termos essenciais, Mas isso, a mesma coisa. partindo dessa ideia, a gente podia dizer que os problemas do homem do século XXI são os mesmos do problema do homem do primeiro século, do ponto de vista da sua existência, das suas crises existenciais? Sim, a grande questão nasce, né, e a teologia deixa isso claro, daquela daquilo que aconteceu lá em Gênesis 3, de 1 a 14, né. É. Ali está a gênese da nossa daquilo que aconteceu entre nós e Deus, daquilo que aconteceu na sociedade. Ali é a queda, né. Certo. Inclusive uma das formas, né, do protestante de entender o mundo todo é essa questão, né, tudo foi criado por Deus perfeitamente, tudo que foi criado por Deus perfeitamente caiu com pecado, Certo. e tudo que foi criado por Deus perfeitamente caiu com pecado, em Cristo experimenta redenção. Essa é uma forma de se olhar para tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem essas três palavrinhas, né? Criação, queda e redenção. Sim. Isso parece que é um mantra É. dos reformados, né? Mas é isso. A gente repete isso, né? É igual essa expressão só lhe deu glória, né? Tudo é só É. lhe deu glória, só lhe deu glória. Mas você pergunta, o que é só lhe deu glória? Eu não sei, não sabe explicar direitinho, né? Agora, me diga uma coisa, do ponto de vista do estudo da teologia, teria um tema que percorreria todos os livros da Bíblia e que seria o tema central da teologia? Essa também é boa, reverendo. Essa é boa. Me ajuda aí, viu? Me ajuda nessa aí. Você tá perguntando, mas me ajuda, por favor. Não, Eu porque creio que, eu creio que assim, olhando até para o material lá do Pieros Infância, né? Que a gente tenta, né, trocar ideia, entender. É, você pega os 66 livros da Bíblia, né? São autores diferentes, com línguas diferentes, né? Pelo menos 3 línguas ali. Ou melhor, as 3 línguas ali, o grego, o hebraico e o aramaico. Contextos históricos diferentes, né, épocas diferentes, enfim. Mas por trás dessas todas histórias, né, a gente acredita que tem uma história, aí vem a resposta, que liga todas elas, né? Que o nome pode variar, né? De repente os teólogos antigos chamavam de outro nome. Mas a gente está chamando aqui, e não foi a gente que criou, de história da redenção, é, né? Depois da promessa, né, Cristo, que Deus fez lá em Gênesis 3,15, que viria, que a humanidade seria dividida, né, entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. E da mulher surgiria o esmagador da serpente. Ele sofreria, mas ele venceria. Depois da lei de Gênesis 3,15, tudo é o desenrolar do cumprimento dessa história. E a gente está esperando a volta de Cristo. Então eu creio que a história da redenção liga tudo isso daí. Alguns vão falar, e eu não creio, e uma coisa não está contra a outra, né? Que a gente poderia falar que é a teologia do pacto, teologia da graça, né? Que dá sustento a tudo isso daí, né? são termos que a gente Os mais termos podem mudar. é da linha reformada, mas eu entendo que, quer dizer, dentro da minha limitação, eu entendo que o assunto da salvação passa a ser, a partir da queda, da expulsão do homem do paraíso, né, o, o drama da história. O drama da história. O drama da história vem, de uma certa forma, a preparação, Sim, através do ministério dos profetas, aquele negócio todo, e vem na plenitude dos tempos a encarnação do Verbo. exato. E aí você tem Teve a promessa, uma hora ele teve que é. se encarnar. Aí ele veio, fundamentou, concretizou o plano da redenção, volta para o Pai e agora nós estamos aguardando
a questão da segunda vinda, né? Segunda vinda. Então, você que está aí, qual é o tema principal da Bíblia, da teologia? Cristo, né? A história Exatamente. da redenção. A história da redenção, Ele da é o pessoa de autor e é o Cristo. consumador da nossa fé. Então, tudo, né, começa com Cristo e termina com Cristo. E você percebe, a gente está falando aqui numa linguagem simples, né? Sim, Quando a gente vai lá para teologia, não é que vai ficar complicado, não é isso. sim. Mas é que, inevitavelmente, né, eu entendo, eu entendo quase nada de economia, né, sociologia, alguma coisa, enfim. Mas quando você vai num curso de sociologia, você vai se aprofundar um pouco mais, você vai conhecer outros termos. Então, isso que a gente está conversando aqui de forma simples, né, todo mundo entende. Lá em teologia, você vai sentar um pouquinho mais, vai ler alguns outros livros, vai conhecer outros termos. Por exemplo, você está falando, acabou de citar aí a pessoa de Cristo. É cristologia. Então você vai ficar lá um semestre, dependendo, né? Quem é Cristo, o seu nascimento, a sua encarnação, a sua morte, o seu ensino, qual foi a obra de Cristo? É tudo cristologia, né? Em teologia a gente muda às vezes alguns nomes lá e vai estudar de uma forma um pouco mais profunda para comunicar de uma forma simples depois. É. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para você, do ponto de vista dos capítulos da teologia. Esses capítulos, eles têm mais uma função didática, não é isso? Perfeito. É, A pra- gente só divide porque não dá para ensinar tudo da mesma hora, né? Senão fica uma feijoada, a gente não aguenta. Então, isso, opa, é muita coisa, é simples, mas ao mesmo tempo é profundo. Então, calma aí, a gente vai ficar um tempo só estudando pecado. certo. Por, por que que o senhor erra e eu ainda erro? Por que que a gente não consegue ainda amar a Deus de todo o coração, de todo, né, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a força? Por que que mesmo cristãos lidamos diariamente com pecado? Opa, a gente vai ficar, o que que é pecado? Qual foi o alcance, a esfera de alcance do pecado? Então, por exemplo, do Enfim, ponto de vista didático, a pessoa hoje ele quer começar a estudar teologia. Pastor, eu quero estudar teologia. Ele pode tranquilamente, isso não, o ideal seria que ele começasse seguindo os capítulos, uma questão lógica. sim. Mas se ele quiser estudar, por exemplo, eclesiologia, o estudo da igreja, ele pode Pode, separar aquele pode, capítulo ali, pode, pode, fazer um pode, estudo, né? pode, É, pode, é. né? Pode pegar um bom livro. O senhor mesmo já escreveu os livros assim. Não Que escreveu. que é? Que é? Tem lá o Igreja e Você, eu já viu? Que é igreja? Por que eu tenho que fazer parte da igreja? Né? Por exemplo, você teve ataques à igreja em todos os séculos. Mas tem um ataque um pouco mais especial, com um nome diferente, né, que é o tal a turma dos desigrejados. Então, é uma coisa mais ou menos, entre aspas, nova. Mais ou menos nova, né? Uma turma que fala. Porque antes você tinha gente assim, ó, odeio a igreja. Você pega o iluminismo ali, né, que foi um movimento extremamente anti-eclesiástico, né? Então isso existiu. Existia antes também do iluminismo. Agora, no século XXI, você tem uma turma que tem um discurso sofisticado, entre aspas, que fala assim, ó, reverendo, obrigado por ter me convidado na igreja. Eu gosto do senhor, embora o senhor seja palmeirense, aquela coisa toda, mas põe uma coisa na sua cabeça. Quero ser teu amigo. Eu amo a Cristo, mas eu não gosto de igreja. Eu não gosto de igreja, porque até porque eu já fui. Tem gente lá que faz isso, faz aquilo, eu conheço a turma. Então é o seguinte, eu quero ser cristão longe da igreja, mas não vou deixar o cristianismo. Eu quero ser cristão dentro da minha casa. Esse tipo de discurso é um pouco mais da nossa época, né? E um bom estudo de eclesiologia vai poder expor a, a loucura, a inconsistência de dizer que você ama o noivo, mas não gosta da noiva. Porque a Bíblia diz que não tem como fazer uma coisa sem a outra. Esse tipo de desafio, né, que às vezes o senhor deve ter ouvido várias vezes, né? Reverendo, gosto de Cristo, mas não gosto de igreja. Então É, para de me convidar para ir na eu igreja. acho que o cara que pensa assim, ele precisa estudar a Bíblia melhor. Não, é, Ele precisa exatamente. ter o conhecimento de teologia, né? Eu acho que isso aí é uma questão de querer, de vontade. Eu quero isso. Mas quando você trabalha a questão da fé cristã, é uma questão de submissão, né? Exato. Se você quer estudar teologia e a sua mente ela não está submissa à autoridade das escrituras, você não pode estudar teologia, né? Então, esse é um Então, esse é ponto. um ponto Esse é muito fundamental. Então, por importante. exemplo, você quer impor, né, o seu pensamento teológico. É do meu jeito. Isso aí não funciona. Isso aí não funciona, né, de jeito nenhum, né? Aí o senhor tocou num ponto, Reverendo, que assim, é muito importante, é mais fácil de falar do que viver, mas a gente tem que lembrar. Teologia tem a ver com estudo, né? Então vai envolver leitura, vai envolver oração, mas assim,
é um estudo que é para mudar a nossa vida, né? O Packer, que o senhor conhece muito bem, né? Ele, inclusive nesse livro aqui, né, O Conhecimento de Deus, um livro muito interessante, ele no início fala da proposta dele. E ele fala assim, ó, para fazer qualquer coisa, você pode fazer da perspectiva do cara que fica na varanda olhando de longe e dando pitaco. Eu nunca entrei na igreja, não sei o que é ser pastor, mas fala assim, ó, reverendo, o senhor deveria ter feito assim, 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 assado. O senhor nunca fez as coisas, mas você fica vendo da varanda. Então essa é uma perspectiva. Eu vou estudar a teologia da varanda. A outra perspectiva é do viajante. Entra na estrada, põe o pé no chão e vem com a gente. Aí você vai sofrer, vai cair, vai sangrar, vai chorar. O senhor vai errar, vão errar com você, mas diante de Deus e da Bíblia. Ele fala assim, ó, estudar teologia tem que ser desse jeito. É no dia a dia. Você está lendo, está mais ou menos tranquilo lendo, aí liga alguém para você e fala que está quase morrendo, você tem que visitar no hospital. Quando você volta da visita e lê a Bíblia, já é um pouco diferente. Hum. Então a Bíblia é mal de experiência, a experiência é mal da nossa leitura da Bíblia. Sempre na submissão ao Espírito Santo, né? Então ele fala assim, ó, estude teologia da perspectiva do cara que está na caminhada, no dia a dia, Sim. né? Porque quando eu fico longe, só dentro do meu quarto, achando que, né, eu vou ler 400 páginas por mês aí, eu vou ter muita informação, mas provavelmente isso não vai mudar o meu coração. Eu vou continuar sendo esse teimoso que o senhor acabou de falar aí, né? Do Tá, cara, eu quero ser cristão do meu jeito. Wilson, vamos separar aqui, né? Nós temos dentro do estudo da teologia, aqui que nós chamamos o campo da academia, né? Sim. Que são os teólogos que estudam teologia, ensinam teologia, escrevem livros sobre teologia, né? Aqui nós temos também um problema que é a questão da vaidade, né? Sim, Da sempre. soberba humana, aquele negócio todo, do cara que achar que o que ele estuda é mais importante do que o outro, né? Então, se eu estudo a teologia sistemática, eu sou superior ao cara que estuda teologia pastoral, missiologia. Então, sempre tem Sempre. Infelizmente tem. essas questões assim. E, às vezes, discussões que estão no âmbito da academia, elas não refletem, muitas vezes, a necessidade do povo. Eu gosto sempre de colocar isso, porque quando você sai de teologia da academia e você vem para a teologia do dia a dia, a gente chama essa teologia, ela recebe um nome novo, que é a chamada doutrina, né? Ah, A gente chama doutrina. Por exemplo, tem muitos pastores, né, eu diria pentecostais e neopentecostais, que dizem que doutrina não é coisa importante. Em outras palavras, dizer que teologia não é, ou dizendo que Bíblia não é uma coisa importante. Você acha, por exemplo, que do ponto de vista hoje do cristianismo, do evangelicalismo que nós estamos vivendo hoje, há uma carência muito grande, principalmente na base do povo, de conhecer mais doutrina, de conhecer mais Bíblia e teologia? com certeza, Reverendo. Né? Assim, é um dever nosso, dos líderes, e, e com certeza isso é uma verdade. Existe uma necessidade grande de trabalhar a base. De trabalhar a base. E que deve ser acessível para todo mundo. É, Não precisa ter curso superior. Não precisa ter. A pessoa pode não ter o segundo grau, né? é. E se existir um cristão autêntico e que não sabe ler, a gente lê a Bíblia para ele, né? Muita gente aí, principalmente em tempos antigos, né, aprendeu a ler na palavra, né? Tá, então, por Então exemplo, é necessidade, com certeza. se eu pego um crente novo hoje, quero começar a estudar teologia. Então, a primeira coisa que você tem que pedir para o cara, senão você vai ter um plano de leitura bíblica. Exato. Porque você não pode discutir teologia se você não conhece Bíblia. Estou falando besteira aqui? Se não, é isso aí. Então, primeira coisa que precisa. Segundo, nós temos pessoas que, eu digo aqui na igreja de Pinheiros, que eles tiveram um doutrinamento em outras igrejas, e esse doutrinamento, ele não bate com aquilo que a Bíblia ensina. Exato. A gente vai chamar aqui de falso ensino. Então, é um processo mais difícil, que é um processo de desconstrução e reconstrução. Exato. Você É tem, dolorido, né? você tem essa experiência hoje, na sua prática pastoral e na escola teológica. Sim. Você administra uma Sim. escola, é diretor da escola teológica. Você vê muita gente, por exemplo, um cara que foi pastor da Universal e agora ele se converteu, veio para cá, ele tem todo um treinamento, ele tem todos uma visão teológica, e agora ele vem para cá e ele começa. Isso é fato ou não? Sim, isso é totalmente fato. E eu diria que, assim, semanalmente você tem experiência assim. Seja em entrevista,
né, com novos membros. Algumas, de repente, são mais demoradas, porque a pessoa, quando de repente você pergunta para a pessoa se ela viu alguma diferença, se ela tem visto, e é uma pergunta retórica, né? É. Se ela tem visto diferença, algumas, né, realmente choram. O pastor Samuel mesmo teve uma experiência, eu acho que ontem, nesse sentido, Hum, né, de ter perguntado para alguém, né, a diferença, alguém que veio de uma igreja que tem graça no nome, e perguntou se consegue entender a diferença da graça, né? E a hum, pessoa chorou na frente dele, né? Porque é, ela consegue perceber, parece que sai, parece não, realmente sai um peso, né? Que sei. é colocado um peso na pessoa que ela não consegue suportar e nem quem colocou sobre ela esse peso consegue suportar. Você E tá ela fa- saber que ela consegue ser, pela graça de Deus, ela é perdoada e ela tem uma nova vida em Cristo. Isso é algo assim que, assim, é mais do que essas palavras, né, transforma a vida da pessoa. Isso aconteceu na época de Jesus. Sim, Você tinha os sacerdotes, os fariseus, e além da lei, eles criaram mais ou menos 600 mandamentos que eram puramente tradições humanas. sim, E aí o cara que ia ter o contato lá com a religião, além, né, de ter que obedecer à Bíblia, eles teriam que obedecer a o que foi criado pelos é, caras e é. que eles mesmos não conseguiam. Mas isso existe muito isso hoje, por exemplo, Sim, nas denominações, nas igrejas. Então a pessoa muitas vezes ela é oprimida, por um falso ensino que não passa de tradição humana e que aquilo não vai mudar nada a experiência dele com Deus. Isso é fato ou não? é fato, Dá um exemplo para mim, por favor. né, por exemplo, quando as pessoas deixam bem claro que se primeiro, né, essa seria, se não a primeira, uma das primeiras características de um grupo herético, de uma seita, né. Quando deixa bem claro: "Reverendo não, Arival", vamos supor que o senhor não seja pastor. Sou não. "Arival, hoje você foi batizado, mas daqui para frente é você que sustenta a sua salvação. Então preciso de você aqui nesse dia, nesse dia e nesse dia, e os seus irmãos são esses aqui, e não tenha relação com outras pessoas, não leia, não precisa ler a Bíblia, porque a letra mata, quem vivifica é o Espírito, e no caso letra mata é não precisa ler a Bíblia, porque ela vai te confundir. Confie em nós, porque nós fomos treinados para guiar a sua vida. Você confia nisso? Confie, pá. E aí deixa bem claro, no dia em que você nos abandonar, acabou tudo. Você está sob maldição. Assim como nós damos a bênção para o Senhor aqui, sob a minha direção, o Senhor está abençoado. É. Saiu da minha jurisdição, o Senhor está amaldiçoado e não tem condição de voltar para a salvação. Aí olha só, eu tirei a Bíblia de você, que é o único, seria a única referência para o Senhor desconstruir meu argumento, o Senhor fica escravo do meu discurso. Isso aí não é liberdade espiritual, isso é É opressão. opressão. Você substitui a palavra de Deus pela tradição dos homens. Exatamente. Ah, Aí você fala assim, ó, você dramatizou muito. Não, é só perguntar para muitas pessoas, e não é de uma, não, de várias denominações, eles vivem desse jeito. E quando eles conversam com você, eles choram de emoção. certo. Então você que está assistindo aqui, não sei se está gostando, né? Nós estamos tentando aqui levantar essa questão, se teologia é importante, né, para o dia a dia do crente, para a vida pessoal do crente. Nós já estamos chegando aqui ao final, Nilson, eu Sim. queria fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, tem um capítulo da teologia que a gente chama de escatologia, e a única coisa que a gente sabe é que Jesus Cristo vai voltar, Vai voltar. né? Mas as pessoas, elas criam muita confusão, né? Elas começam a fazer conta, elas pegam textos fora de contextos, né? E elas começam a fazer contas, né? Já aconteceram alguns erros históricos sobre isso, Vários, vários, vários. vários. Mas a doutrina da escatologia, ela não é necessária para a nossa salvação. Porque, né? Por isso que eu vejo, por exemplo, eu tive um caso aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que uma pessoa, ela foi doutrinada Tá, acerca do arrebatamento secreto da igreja, né? tá. A igreja terá dois momentos, né? Aquela ideia premilenista, que primeiro Jesus Cristo vem às nuvens, recolhe a igreja, vem o milênio, depois Jesus Cristo vem para poder encerrar a carreira. Na minha visão, não existe nenhuma fundamentação bíblica para isso. Sim. A Bíblia fala, Jesus diz, olha, quando ele é assunto aos céus, ele diz para os discípulos, da mesma maneira que vocês me viram subindo, vocês me verão voltando. Voltando.
claro que de uma forma gloriosa, Sim. né? Não é mais limitada ao grupo dos discípulos, mas o que que você poderia dizer dessa questão da escatologia? É importante o estudo da escatologia, mas do ponto de vista eu diria assim, a gente não brigaria muito, né? O Sim. que você acha sobre Reverendo, isso? existem teólogos, assim, dos bons mesmo, né? Mestres, os caras top. E que têm posições razoavelmente diferentes, Sim, né? Então, só esse fato já mostra que não é um assunto assim tão simples, né? certo. Tem lá a sua complexidade e tem lá a, a sua complexidade para interpretar de um jeito ou de outro. Por exemplo, se essa divergência fosse, por exemplo, na questão da inerrância das escrituras e na questão da base Soteriolo- da soteriologia, isso teria muitos problemas. Aí é outro papo, Tá, né? Sobre inerrância da escritura, você não tem tanta flexibilidade assim, né? é, A Bíblia é palavra de Deus, inspirada, aí como certo, consequência é inerrante, autoritativa, é certo, suficiente, ponto. certo. Salvador, a salvação é pela graça, mediante a fé somente em Cristo, ponto. Mudou isso, acabou o cristianismo. Acabou o cristianismo assim. Aí a gente está falando de outra coisa, seria isso. Eu vejo o pessoal muito hoje, às vezes eu espantei porque um irmão que veio da congregação cristã do Brasil, ele me disse, pastor, eu agora não sou mais sinergista, eu sou monergista. Eu fiquei encantado. Falei, "Rapaz." Quer dizer, ele está dizendo para mim que agora a salvação é pela graça somente, né? A salvação é de Deus, não precisa acrescentar à graça alguma coisa mais do que as obras, etc. Sim. Eu achei interessante, porque ele deve estar escutando muito Ele já teólogo. ele tá lendo E eu não bastante. sei se ele queria também me testar ou me dar uma aula de É. teologia, né? Então, claro que, do ponto de vista da soteriologia, todo mundo, quer dizer, nós que cremos na salvação como um projeto de Deus, a salvação vem de Deus, é Ele quem criou, é Ele quem realizou, é Ele que aplica na nossa vida, toda pessoa devia ser monergista mesmo, não Sim, tem como sim, discutir esse sim. assunto. Mas na questão da escatologia, Escatologia. se você é pré-milenista, se você é amilenista, se você é pós-milenista, isso põe o cara no inferno ou não? Não, não, não. Porque você tem, né, você tem primeiro assim, se nós fôssemos homens do século XIX, do Talvez. século XVIII, Ah, possivelmente a gente teria uma outra posição escatológica, certo. né. Então, hoje, né, nós estamos aí, né, nós nascemos no século passado, né. E século XX, século XXI. Então você vê que tem o amilenismo, ele tem, né, É, é, é a começa a ganhar um pouco mais de popularidade. O que eu diria, reverendo, é o seguinte: a pessoa deve estudar Apocalipse com cuidado, né, com cuidado, é, respeitando ali a própria característica do próprio livro. Ela deve buscar, né, professores, pastores que vão poder, de forma equilibrada, falar, inclusive disso que você está falando, né? é, A gente não vai perder a salvação, entre aspas, né? A gente porque não. você fala de milenista, é a partícula negativa, né? Ah, Não tem milênio, mas eu sou milenista, mas o milênio para nós é esse período de tempo que vem, que é da in- ascensão de Cristo. Assim, interessante. eu sou milenista, mas não sou milenista, porque eu sou o quê? Para mim o Aí, ó, milênio o senhor o senhor já está refletindo. já estou em crise milenista, né? Então, Que o A é negativa ou é um entendimento diferente é, do milênio, né? Porque a é, gente acredita no milênio, só que o é, milênio, primeiro, não são 1000 anos, não é literal. é. E seria o tempo compreendido entre a primeira e a segunda volta de Que chama Cristo. os últimos dias, né? Exatamente. Então, assim, é importante. Aí eu volto naquela questão que eu até tinha falado no início, né? A turma olha para a escatologia achando que é uma espécie de matemática teológica, né? Que eu vou ter que, sabe, calcular certinho agora. Aconteceu 2 terremotos, será que é agora? Sabe? E, assim, se a gente olhar para Apocalipse e entender que aquilo foi dado para gerar esperança naquele povo perseguido, aí você fala assim: a esperança não pode ter vindo de cálculo, É. né? Então, a escatologia é essa É área da. consolador, é consolador, Exato. não é para criar divergência nem discussão. Exato, exato. É para dar esperança para o povo. Agora, tem um versículo lá em Deuteronômio 29, onde Sim, Deus deixa bastante claro que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que nós guardemos essas coisas que estão reveladas. As coisas que não foram reveladas pertencem a Deus. pertence a Deus. Agora, por que a gente não foca naquilo que está revelado e tenta guardar aquilo que está revelado?
Reverendo, esse é outro princípio da teologia, né? Teologia, Porque, assim, que, veja que bem, nasce na Bíblia. pois é, se eu Vai vou lá. discutir, porque se não está revelado, eu não vou ter acesso nunca. Então, por exemplo, tem uns irmãos nossos, pastor, quem é a mulher de Caim? Eu falei, rapaz, antes de perguntar quem é, toma cuidado com tua mulher, porque ela pode estar traindo você e você não está sabendo. Você está preocupado tanto com a mulher dos outros, eu não sei. Não tá. Onde, onde Deus enterrou Moisés? De Eu não novo, sei, eu não sei onde Deus enterrou Moisés, né? Porque diz lá que ele subiu para o monte e foi enterrado por Deus. Agora, o local, quem foi o coveiro, como exatamente o foi. mal entrou no mundo? Aí é uma discussão que não dá para. Porque as pessoas querem muitas vezes. Elas querem estudar teologia, querem debater teologia, esses assuntos assim, né? Exato. Ah, E isso aí é interessante, né? O que você tem revelado é muito. Pois é. E se a gente dedicar a vida toda, 2 horas por dia, para tentar entender, a gente, assim, já, pela graça de Deus, se estudar pela graça de Deus de forma correta, já vai deixar a gente maravilhado Mas já. eu pergunto. Aí, reverendo, a gente não encanta com o que foi revelado e com o que não foi, a gente quer. Mas me diga uma coisa: do que foi revelado, me dá uma estatística de quantos por cento do que foi revelado que você sabe que você guarda. Por exemplo, oração. Você ora muito? Essa é outra coisa. Não, porque Você tem muito revelado e que se a gente dedicasse a vida toda, a gente não ia conseguir. Mas o que a gente consegue... Mas é para guardar. Exato. Se Aí você... você fala assim, ó, do que foi, vamos supor que eu, né, 80, vamos supor que eu consiga 5, eu esqueço, eu desobedeço, eu não guardo. Ou seja, agora com aquele pouco, porque seria muito estranho que seres como eu, você, quem está nos acompanhando, que nós somos finitos, né? Nós temos erros, nós não... Seria muito estranho a gente conseguir compreender tudo, a gente teria um atributo de Deus e não é Sim, assim, mas me diga uma coisa: né? o conhecimento teológico é para ser vivido. Exato. Então, por exemplo, eu aprendi hoje sobre Exato. dízimo. E a turma fica discutindo dízimo, né? Se é do Antigo Testamento, se o que, aí fica, né? Ah, porque John MacArthur disse que não, fulano de tal. Sim, mas eu aprendi sobre dízimo. Eu guardo, eu pratico isso aqui, Exato, exato. entendeu? O resumo da lei: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, com toda a força. Amar o próximo como a si mesmo. Né? E aí o próximo mais próximo é a esposa. A esposa como Cristo amou a igreja. Eu faço isso? Em que nível eu estou fazendo isso? Eu estou correndo atrás da dificuldade? Pois é. Isso aí eu deixo de lado, porque eu acho que é muito... Agora eu vou para essas questões. Dízimo, né? Por quê? Será? Fazia parte da lei. Uma coisa louca, assim, que na verdade, reverendo, esconde outras coisas. Por exemplo, tem um exemplo de Saul e Samuel, né? Você tem um exemplo de Saul lá que se avorou de fazer o sacrifício que não era coisa dele, era do sacerdócio. Ele não estava cumprindo as obrigações dele de rei. Samuel vem, né, o repreende, e tem aquele versículo famoso, né, que para Deus o obedecer é o melhor que sacrificar. Né, porque o pecado da rebelião e da desobediência é pior do que o pecado da idolatria. Então, por exemplo, se eu fico discutindo teologia, mas não vivo aquilo que eu conheço de teologia, eu sou um feiticeiro. Eu vou ficar seco. É. Eu fico seco com informação teológica. Sim. E de repente você encontra, né? Eu fico seco com informação teológica. Aí amanhã depois você me encontra na rua, louco. E aí você fala, Nilson, volta, cara. Volta que tem perdão. Eu falo, reverendo, eu já conheço teologia e pra mim não dá mais não. Não, você não conheceu teologia de verdade. Isso aí. Porque, como você disse, teologia é pra vida. Se teologia não for pra vida, aí fica só uma teoria. Reverendo, um versículo só, Jeremias 6:16, que diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Então, assim, a teologia, ela mexe com a gente, ela nos humilha, né? Ela nos consola, nos dá a vida, nos nutre e é para a vida, né? Nos dá descanso realmente. Se eu estou estudando teologia e não experimento isso, o erro não é com a Bíblia, o erro tem alguma coisa na minha atitude que está errada. Certo. Então, teologia é para a nossa vida e é para todo mundo. Todo mundo que é cristão, a teologia deve ser o seu objeto de estudo, né? A palavra de Deus deve ser o seu objeto de estudo. Gente, nós estamos chegando ao final aqui desse
desse podcast, desse Arivalcast, né? Eu quero fazer uma pergunta para você. Desculpa aí antes. Eu sei que é. Você- Não, mas não é difícil, não, fica tranquilo. E se fosse difícil, eu ia dar tranquilo. É que assim, o senhor é uma pessoa assim, de visibilidade, e essas sempre são perguntas que mais me inspiravam. Eu já fiz essa pergunta pro senhor lá na sala, o senhor nem lembra, mas eu vou fazer aqui de novo. Cita aí uns 2 livros que o senhor citaria para todo mundo que forem importantes para você, tirando a Bíblia. A Bíblia, claro, a Bíblia é a Bíblia. E 2 autores que o senhor acha que são, assim, saudáveis. 2 livros e 2 autores. Porque essas que são perguntas que quando eu vejo algum cara que eu gosto, fala assim, ó, poxa, se for importante para ele, eu posso também. Eu lembro que o senhor citou, por exemplo, de livro, que é um livro um dos que eu mais gosto, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. O senhor disse que foi importante muito para o senhor. É um dos livros mais importantes depois da Bíblia para mim. Cita uns 2 ou 3 e alguns autores que o senhor gosta muito. Não, do ponto de vista de exposição bíblica, eu gosto muito do Hendricks e do John Stott, Sim, de sim, conhecimento de exposição bíblica, né? sim. Você tá com, William Hendricks e John Stott. você tem aí na mão o J. Parker, né? Sim, Que é um contemporâneo nosso, né? E ele é uma pessoa muito bem equilibrada. Eu gosto muito do Martin Lloyd Jones, sim. principalmente a questão daquele livro que eu acho que todo pastor deveria ler, todo crente, que é o livro Avivamento dele. Tá. É uma questão extremamente prática. E eu gosto dos clássicos, né? Por exemplo, eu gosto muito do Berkoff. Sim. Eu não quero inventar teologia. Eu leio o Bavinck é muito mais, que foi o professor do Professor Berkoff, dele. mas ele é mais denso, ele Sim. tem mais conteúdo, né? Mas eu gosto de teologia sistemática, né? Agora, eu gosto de tentar fazer essa ponte, né? De teologia para a questão prática, né? Sim, sim. Olha, nós temos quando você fala de teologia, né, você tem o Bavinck, você tem o Berkoff, né? Aqui no Brasil, você podia, esses pastores novos aí que estão escrevendo, o Weber Júnior, uma pessoa muito boa, o pai dele que escreve também densamente conteúdo teológico. Nós temos hoje no Brasil aí bons materiais, né, do ponto de vista de... Eu acho que hoje o cara só não conhece uma boa teologia se ele não quiser. Porque Hoje tem muita coisa. Nós temos muitos Na época que o materiais. senhor estudou em seminário era mais difícil. Assim, nós estudávamos com apostila, nós não tínhamos os clássicos traduzidos em língua portuguesa. Sim. Eu estudei o livro de Calvino, né, tanto as Institutas e também o Berkoff em espanhol. Eu nem tinha. E a gente tinha as apostilas, né, que o nosso professor lá, o Gerson Gouveia, ele fazia o resumo, né. Mas hoje nós temos, além de ter os textos disponíveis, você tem as ferramentas hoje, né. Tem ferramenta aí que você tem, que reúne praticamente todos os comentários bíblicos, as teologias sistemáticas. Você tem acesso hoje às bibliotecas online das escolas teológicas. Então, hoje a pessoa não estuda teologia, não quer saber, se não quiser. Sim. Né? Agora, eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi com um colega meu, que é teologia do consumo. Então, o que é teologia do consumo? Explica aí. Teologia do consumo. Eu aprendo teologia e tento consumir aquilo, porque se eu vou ter um cabedal teológico, mas eu não consumo aquilo que eu estou aprendendo, eu vou lá para Deuteronômio 29, né? Então, eu procuro ver aquelas questões que são mais importantes, né? A questão, por exemplo, da cristologia, da soteriologia, está resolvido para nós do ponto de vista da nossa identidade, daquilo que nós cremos, e eu acho que não vai ter muita mudança. Sim. Isso já está sistematizado, né? Eu creio que as mudanças serão muito mais de prática pastoral, de perguntas pastorais que as pessoas vão viver nos tempos, mas que as respostas sempre estarão aí na Bíblia, né? Que ela é suficiente para a gente responder. Beleza, aí, ó, fica a dica aí. Tá bom. E você, Nilson, pode encerrar suas considerações finais, dá uma palavra e nós estamos encerrando. Não, eu agradeço aí mais uma vez, e a palavra é que, assim, todos, né, sejam, né, presbiterianos, batistas, assembleianos e os demais irmãos de outras denominações, primeiro, tenha um contato diário com a palavra, que é isso que a gente tem que repetir para nós mesmos, ter um contato diário com a palavra. E ter um irmão, né, a dica que alguns dão, né, o pastor Ival deu algumas dicas, né, Lloyd Jones, John Stott, pessoas equilibradas, profundamente piedosas, né, de repente ele é um universitário que você vai tirar as dúvidas, né, aí a partir dele você vai conversando com outros.
Então tem as escrituras e tem um bom manual, né, que pode te ajudar nessa caminhada. Mas certamente teologia é para todos, e gaste a sua vida buscando conhecimento de Deus, conhecimento que é para a sua vida. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Paulo Nilson, muito obrigado. Eu que agradeço. Participação. Então, você que está nos assistindo, muito obrigado. E até o próximo Arivalcast. Grande abraço. Deus te abençoe.